Próxima análise que eu vou fazer é uma análise de lábio. Então agora nós estamos entrando na região de lábio. E é engraçado porque o lábio ele é ao mesmo tempo tão próximo, né? Ele é tão próximo da gente e a gente muitas vezes esquece dele. Qual é a posição que ele está? Porque ele interfere até no visual do sorriso do paciente, né? Um lábio feio não ajuda. Você pode ter o dente lindo, mas o lábio feio deixa o sorriso feio. Então é uma análise que a gente tem que fazer também. Então existe na ortodontia, agora eu estou diretamente ligado na ortodontia e na cirurgia, isso aqui faz parte da análise de Arnett, para a cirurgia ortognática, que eu tenho que ter um ângulo nasolabial entre 100 e 110 graus. Quem de vocês pega uma foto e bota um transferidor para medir ângulo? Não. Ninguém. Então vamos simplificar? O ângulo tem que ser levemente aberto. Ângulo nasolabial aberto, ângulo nasolabial fechado. Acabou, não inventa moda, fica muito complicado. E lábio, posicionamento de lábio em relação ao mento. Então a gente coloca nosso paciente numa posição, nessa linha vertical verdadeira, e o meu lábio passando bem pelo filtro, pela emenda do ângulo, pelo vértice do ângulo nasolabial, o meu lábio superior ele tem que ter uma projeção de -2 até mais 4 milímetros, ou seja, ele tem que estar mais projetado. O lábio inferior ele tem que ficar praticamente naquela linha. E o mento tem que ficar atrás da linha. Então, lábio superior para frente, lábio inferior na linha, mento para trás. Né? Tudo isso aqui são análises que a gente tem que ir fazendo aos poucos. Né? Eu estou colocando só uma partezinha aqui que não daria tempo para falar sobre tudo isso. Né? E aqui um exemplo de ângulo nasolabial fechado e aberto. Dá um ar também mais envelhecido, né? Um ângulo muito fechado dá uma cara mais fechada. Por quê? Porque a gente cria uma zona de sombra. Olha aqui a sombra que eu tenho. E a sombra não é boa para estética. A sombra tem que ter no lugar certo. E ela está com uma sombra bem na região que tem que ter luz. A região mais superior do lábio tem que ter luz. Então, ângulo aberto melhora a luz debaixo do lábio. Porque existe uma distância, existe uma análise dentro dessa labial também, que na verdade é o posicionamento em repouso, que nós chamamos de espaço interlabial. Existe um espaço ideal interlabial. E além desse espaço interlabial, eu tenho que ter uma proporção entre os dentes. Então eu tenho que ter a prevalência dos dentes superiores sobre os inferiores. O espaço interlabial pode ser de 0, ou seja, o paciente não mostra nada de dente, até 6 milímetros. Está dentro do normal. E a tendência para você, de um aspecto mais jovem, para oferecer um aspecto mais jovem, é permitir, é fazer com que esse formato de lábio mostre um pouquinho dos incisivos. Então você vê foto de modelo em revista, é sempre o rosto assim, não é? Mostrando um pouquinho dos incisivos. Porque isso dá um ar mais jovial, é um ar mais jovem, é mais bonito, é mais aceito como estético, né? E isso também tem interferência de acordo com o comprimento do lábio superior, porque o comprimento muito grande envelhece o paciente. Pegar um exemplo aqui, isso aqui é uma técnica cirúrgica de cirurgia plástica chamada lip lifting. Veja só o tamanho do lábio superior antes do tratamento e depois do tratamento. Olha o formato de lábio, olha o visual, como é a mesma menina que só fez uma alteração aqui e que dá um ar muito mais jovem. Por quê? Porque o lábio ficou melhor posicionado. Ah, mas isso é cirurgia plástica? É cirurgia plástica, mas está relacionado, não é? O lábio não é odontologia? Então está lá, está tudo pertinho. Então vamos trabalhar nessa proporção, além da proporção desse tamanho, a proporção entre os vermelhões do lábio. Então superior e inferior, não é proporção áurea? Pode ser regra dos terços também, pode ser 1 terço aqui, 2 terços para baixo. Pode ser a mesma coisa, é a mesma análise. Tá bem? Então, essa análise ela tem que ser feita. Então, como eu disse para vocês, nós lidamos com volume e com sombra. Então, veja que um lábio, para ficar bem desenhado e para ficar bonito, ele tem que ter 5 volumes. Então, um volume frontal, 2 laterais e 2 inferiores. Então, isso aqui é o volume de um lábio. E não importa qual lábio, não importa qual etnia do paciente, esse é o mesmo padrão. Porque esses volumes feitos do jeito certo, você consegue fazer a iluminação do jeito certo. Por que o ângulo nasolabial envelhece? Porque ele cria uma sombra onde teria de ter luz. Então, às vezes não é o lábio, é o nariz. Então, veja só, depende da etnia, sempre tem volume. Se você tem lábio fino ou lábio grosso, se você
é branco ou negro, o formato do lábio é padrão. O volume, não formato, desculpe. O volume dos lábios são padrões, tá certo? A gente vai ter essa volumização necessária. Então, existe um trabalho para você criar esses volumes de uma forma mais harmônica. Não é, eu vou preencher o lábio. Não é simplesmente preencher botando uma salsicha de preenchedor no lábio. Tem lugar certo para colocar, forma para colocar, tá bem? E falando disso, falando em preenchedores, agora sim eu estou entrando já nas técnicas, né? Então, eu estou inserindo nessa análise as técnicas que nós temos de correção. Então, para um lábio, por exemplo, é preenchedor usando a base de ácido hialurônico. Por que o ácido hialurônico? Porque ele é extremamente biocompatível, ele tem uma possibilidade muito pequena de problema, de complicação, ele é reversível, então ele tem muitas vantagens. É diferente de alguns preenchedores como a PMMA, né, o polimetilmetacrilato, aquilo lá é um crime você usar no paciente. Você está colocando uma estrutura não reabsorvível, rígida, numa área móvel. Aquilo vai dar problema, você vai deixar 15, 20, 30 anos aquilo, mesmo geração nova. Então, ácido hialurônico não tem esse nível de problema. Tem a aplicação errada da complicação, da problema, sequela no paciente? Claro que dá. Claro que dá. Mas tudo isso tem que ser mensurado, tudo isso tem que ser planejado do jeito certo, né? Então, veja só, aqui é um vídeo bem rapidinho para olhar esse tipo de trabalho. Então, fazendo contorno do lábio usando técnicas de preenchimento. Fazendo a retroinjeção do material de acordo com o planejado, o previsto. Então, a gente consegue ir modelando, criando um design daquele lábio condizente com o perfil facial do paciente. Então, eu não vou exagerar. Não dá para colocar mais lábio do que aquele perfil facial aceita. Fica feio, fica exagerado, fica artificial. É por isso que a gente olha, às vezes, artista na TV, nossa, fez alguma coisa diferente, alguma coisa esquisita, porque foi exagerado. Você já ouviu falar da Anitta? Cantora brasileira. Cantora é o que dizem. Mas, enfim, ela fez um procedimento estético que não ficou nada estético. Ela ficou com um beição. Horrível. Feio, porque foi mal planejado, foi mal executado, né? Sulcos nasogenianos, também eu vou falar um pouquinho mais, mas são preenchimentos, é a mesma técnica, né? A mesma lógica de preenchimento. A gente usa essa técnica para conseguir redesenhar toda aquela estrutura, né? Então, são técnicas de volumizações a partir de ácido hialurônico. Então, isso é uma das técnicas que nós temos para lábio, focada em lábio.